Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo eu quero falar sobre o batismo com o Espírito Santo, mas antes disso eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus, mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Sabe que eu já recebi algumas perguntas aqui no canal de algumas irmãs, né, algumas inscritas, perguntando acerca do batismo com o Espírito Santo. E eu quero aqui falar um pouco sobre o batismo com o Espírito Santo, falar um pouco sobre a minha experiência. Mas antes disso, eu quero ler aqui em Mateus, no capítulo de número 3, o versículo de número 11, 3:11. Diz assim: Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas Raquel, quem é que está falando isso? Quem está falando isso, irmãs, é João Batista. João Batista, ele era primo de Jesus, né? Ele era primo de Jesus e ele deixa aqui muito claro que ele batizava para o arrependimento, batismo com arrependimento. Mas viria um mais poderoso do que ele. E diga-se de passagem que Jesus entrou na fila para poder ser batizado por João Batista. E ele frisa aqui, ó, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo, irmãs, não é uma energia, o Espírito Santo não é uma sensação boa, o Espírito Santo não é uma sensação, né? Uma aura. Não, o Espírito Santo é uma pessoa dotada de sentimentos, de emoções. É tanto que tem um texto bíblico que fala: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, para o qual foste selado pela promessa, né? Então, o Espírito Santo, ele fala, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem? Jesus. Tá falando aqui, ó. Vem um que é mais poderoso do que eu, no qual não sou digno de levar as suas sandálias. E ele quem? Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, irmãs, e Jesus lá na frente, depois ele vai falar, né? Eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito Santo. Isso está em João, capítulo 14, 15. Lê lá em João, Evangelho segundo escreveu João. E ele fala, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo, o Consolador, e ele vos guiará a todo o caminho da verdade. Então, irmãs, o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento de poder. Já vi uma promessa em Joel capítulo 2, versículo 28, que fala que nos últimos dias, e aí ele fala, né? Ele fala sobre o batismo com o Espírito Santo. Quando chega em Atos, capítulo 2, ele vai dizer que todos estavam reunidos. Eram aproximadamente 120 pessoas. Tinha mais pessoas, irmã Raquel? Tinha mais pessoas. Mas essas outras pessoas foram embora. Foram embora, irmã Raquel? Foram embora. Não permaneceram.
Está em Atos 2, estavam todos assentados, olha só, irmãs, assentados, isso fala de ordem. Isso fala de ordem, isso fala de ordem. Eu tô abrindo aqui para ler direitinho como tá escrito aqui, irmãs. Atos capítulo 2, estavam todos assentados e reunidos. Aqui tem um cumprimento dessa promessa. Isso fala de ordem, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Ou seja, 50 dias, né? Após a Páscoa. Estavam todos reunidos no lugar, ou seja, estavam todos reunidos. Ou seja, a probabilidade de você ser batizada com o Espírito Santo em um aglomerado de pessoas que têm interesses comuns ou que estão ali adorando a Deus, que estão em uma unidade de orações, que creem no Espírito Santo e nos dons, é algo muito importante. Possivelmente, a maioria dos batismos com o Espírito Santo acontece dentro da igreja. Pode acontecer fora? Pode acontecer fora, pode acontecer na sua casa, pode acontecer em outros lugares. Pode, irmã Raquel? Pode. Então aqui fala, né? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isso fala de unidade. Então, para você ser batizado ou batizada com o Espírito Santo, primeira coisa, você precisa estar num lugar, em uma igreja que crê no batismo com o Espírito Santo. Eu preciso disso? Preciso, irmãs. Tem igrejas que não crê no batismo com o Espírito Santo, como nós pentecostais, da linha pentecostais, nós cremos. Existem igrejas que não crê no batismo com o Espírito Santo com fogo, eles não creem. E isso não quer dizer que eles não sejam de Deus, não. Eles são de Deus, mas não creem. Por exemplo, eu vou citar aqui uma linha de uma igreja, existe linha, eu não vou citar nome não, só vou falar mais ou menos e eu creio que vocês vão entender. Existem linhas tradicionais que não crê no batismo com o Espírito Santo com evidência de línguas. Tem isso, irmã, que é os tradicionais, tem, amada igreja. Mas isso não significa que eles não sejam de Deus, não, eles são de Deus. Amém, irmãs? É uma igreja séria, uma igreja que prega a palavra, mas o fato deles não crerem não quer dizer que eles não sejam de Deus, amém, irmãs? Amém? Então, a primeira coisa para você ser batizado com o Espírito Santo, você precisa estar em uma igreja que crê no batismo com o Espírito Santo, amém? Vocês entenderam? Que creem no batismo com o Espírito Santo. Primeira coisa, com ou sem evidência de línguas. Tem isso também. Eu vou falar disso daqui a pouquinho, mas vamos aqui para o texto. Eles estavam reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então eles estavam o quê, irmãs? Assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. O batismo com o Espírito Santo nos confere poder, revestimento de poder no Espírito, irmãs. Deus, ele não vai batizar uma pessoa com o Espírito Santo, com evidência de línguas, se ele vê que a intenção da pessoa, ela só quer as línguas estranhas para mostrar para os outros que recebeu o dom de Deus, para demonstrar para os outros que é mais espiritual do que os outros. Tem isso, irmã, que confere uma vaidade. Vaidade.
Tem isso, irmã Raquel? Tem. Qual é a motivação do teu coração? Qual é a motivação? Porque Deus, ele olha principalmente a motivação do nosso coração. Deus olha. A motivação do nosso coração. Deus olha, Deus olha. Tem pessoas que querem ser batizadas com o Espírito Santo e fica pedindo a Deus só para falar em línguas estranhas. Para que isso, irmãs? O que isso edifica? Só para mostrar então para os outros. E aliás, e diga-se de passagem, que aquele que fala em línguas estranhas, ele edifica a si mesmo na igreja. Né? E ali ele fala, né, para procurar os melhores dons, sobretudo busca os de profetizar, porque edifica toda a igreja, né? Então, irmã Raquel, como que eu posso estudar um pouco mais sobre os dons? Você pode pesquisar lá em Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 12, 13, 14. E lá tem uma lista de vários dons, dons de conhecimento, dom de sabedoria, dom de línguas, dom de interpretação de línguas. É bom, se você fala em línguas, é bom que você ore a Deus, o texto ainda fala, para interpretar. Então, primeira coisa, irmãs, qual é a motivação do coração? Você quer ser batizado ou batizada com o Espírito Santo? É para mostrar para os outros que você é mais espiritual? Demonstrar uma aparência de santidade? Me desculpa, mas Deus não vai batizar, não. Deus, irmãs, ele não dá dons para as pessoas para inflar o ego, não. Aliás, eu quero aqui passar um livro, quem quiser, do Ryan Holiday. O ego é o seu inimigo. Deus não vai ficar dando dons para as pessoas dentro das igrejas para alimentar sua vaidade, um ego. Não, Deus sabe a intenção do coração. Deus sabe. Agora, nem todas as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, nem todas as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo pode ter evidência de línguas estranhas. Raquel, Você às vezes que acha aí que só o batismo com o Espírito Santo com línguas estranhas, nem sempre, irmãos, nem sempre. Mas Raquel, como então que eu vejo que uma pessoa é cheia do Espírito Santo, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem o desenvolvimento dos frutos do Espírito, que está lá em Gálatas. Amém, irmãs? Vocês estão entendendo? Coloca aqui embaixo nos comentários. Mas, Raquel, eu estou entendendo direitinho. A evidência do batismo com o Espírito Santo, sobretudo, é o desenvolvimento dos frutos do Espírito. Por exemplo, tem irmãzinha e irmão dentro da igreja que não fala em língua estranha. Não fala, irmã, não. Fica lá quietinho, quietinho. Mas é uma pessoa que tem os frutos do Espírito. Tem longanimidade, tem paciência. Uma pessoa cheia de Deus. Tem amor. Amém? Em contrapartida, pode ter aqueles que falam em línguas estranhas, que se diz, né, ser batizado, que não tem os frutos do Espírito. E às vezes, irmãs, aquilo dali
é algo imitável, aprendido, que não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo, não. É igual as pessoas falar da glória, 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 glória. Irmãs, o batismo com o Espírito Santo, quando vem, te enche de gozo, de alegria. Você quer pregar para o mundo inteiro. E, aliás, evangelismo, realizar a obra de Deus, é muito importante você ter o batismo com o Espírito Santo, esse revestimento de poder. É Ele quem capacita. Então, irmãs, nem sempre o batismo com o Espírito Santo ele vai vir evidenciado de línguas. Agora, existem linhas pentecostais que só crê que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo se tiver a evidência de línguas. Tem isso também. Existem linhas pentecostais que só crê que a pessoa é batizada com o Espírito Santo se ela ou ele tiver evidência de línguas. E isso é muito perigoso, porque as línguas elas podem ser aprendidas, a pessoa vai por repetição e começa a falar, né? Vê o outro falando, mas não significa que aquela pessoa ela foi batizada ou batizado. Por quê? Porque pode não desenvolver os frutos do Espírito e, consequentemente, não ter um caráter transformado. E aí nós nos deparamos com aquelas aberrações de pessoas que estão na igreja, falam em línguas estranhas, profetizam, fica entregando profetada para as pessoas e não teve o caráter transformado. Em casa é outra pessoa totalmente diferente. Não teve o caráter moldado. Amém, irmãs? Eu espero que esse vídeo ele sirva de edificação. Agora alguém me pergunta, irmã, como que eu faço para ser batizado com o Espírito Santo? Pede a Deus, ora ao Senhor. Faz uma campanha aí no teu lar. Toda oração que você fizer, pede a Deus o batismo com o Espírito Santo. Peça o batismo com o Espírito Santo, clame, jejue, ore. Irmãs, para você receber o batismo com o Espírito Santo, não pode ser de qualquer maneira não, irmãs. Não pode não, irmã, não pode não. Então eu falei, você vê a igreja onde você está congregando. É uma igreja séria, é uma igreja que prega a palavra, é uma igreja de oração, é uma igreja que crê no batismo com o Espírito Santo, com evidência de línguas ou não, aí vai, né? Aí do que você acredita. Primeira coisa é o lugar. Busca uma igreja que crê no batismo com o Espírito Santo. Segundo, ande com pessoas espirituais que são batizadas com o Espírito Santo. Desenvolva amizade. Desenvolva relacionamento. Mas, Raquel, por quê? Porque nós somos seres influenciáveis. Nós somos, irmãs, seres influenciáveis. Amém, amada igreja? Nós somos seres influenciáveis. Então, se você quer ser batizado com o Espírito Santo, vai ficar andando com gente carnal. Pessoas que ficam com brincadeira, chocarrice. Pessoas que só falam bobagem, bobeira. Pessoas que falam palavrão, linguagem torpe, linguagem obscena. Gente carnal que não quer nada com Deus. Sinto muito, mas vai ficar difícil de ser batizado com o Espírito Santo assim. Ficar andando com tipos de pessoas assim. Vai ser difícil, irmã Raquel? Vai ser difícil. Porque nós somos pessoas influenciáveis, irmãs. A nossa natureza é influenciável. Ande com pessoas espirituais. Frequente os cultos de oração na sua igreja. Frequenta os cultos de oração. Tem oração lá na tua igreja? Frequenta os cultos lá de oração.
algo que eu já percebi, irmãs, algo que eu já percebi, existem algumas igrejas pentecostais no qual há uma valorização dos dons e eles são muito doutrinados nisso e são muito usados nas revelações, nas revelações entregas de profecia, de interpretação de língua. Algo que eu percebi nesses movimentos é que eles são muito voltados para a oração, né? São pessoas, segmentos, né, que oram muito, no mínimo 1 hora de joelho. No mínimo, irmãs, 1 hora ali de joelho. No mínimo. Deus não vai batizar com o Espírito Santo de qualquer jeito, de qualquer maneira, se não houver uma intensificação na busca. Irmã Raquel, como que você foi batizado com o Espírito Santo? Eu fui batizada com o Espírito Santo quando eu tinha 11 anos, numa igreja Assembleia de Deus, lá na rua Luciflores, em uma vigília. Eu tinha 11 anos de idade. E as vigílias naquele tempo eram vigílias, irmãs, de joelho no chão. Não é igual essas vigílias que tem hoje, que é uma cantoria. Raquel, é uma cantoria que só, né? Aí entra um cantor, entra outro cantor, entra... As vigílias naquela época eram vigílias de joelho no chão. De clamor mesmo, irmãs. E eu me lembro que naquela madrugada, nós estávamos, né, eu e a igreja, todos ali de joelhos dobrados, clamando. Era oração mesmo, irmãs. Orar pelo Brasil, orar pela nação, orar pelos pastores. Irmãs, era muita oração. Não tinha isso como tem hoje. E o que tem hoje é reflexo da volta de Jesus, viu? Aquele bando de oportunidades, né? Tanta cantoria. Não, hoje, antigamente não era assim não, mas era joelho no chão, boca no pó e pedindo e clamando. Então eu me lembro que naquela época era assim. Era joelho no chão e eu tava de joelhos dobrados há muito tempo ali. A única coisa que eu me lembro naquela época, irmãs, é que era só oração. Irmã Raquel, era ainda harpa e oração. E nós estávamos muito tempo ali. E ali, nessa vigília de oração, eu fui batizada com o Espírito Santo. E ali, naquele mesmo momento, Deus me tomou em profecia. E ali eu achei estranho. E retive até um pouco aquele dom, porque minha boca estava falando sozinha para a igreja. É mistério, irmãs. Então, mas o que eu quero aqui te dizer, você que quer ser batizado com o Espírito Santo, frequente reuniões de oração, vigílias de oração, se tiver. Se não tiver, vá para as consagrações, vá para a oração, desenvolve a oração. Ande com pessoas certas, pessoas cheias de Deus. Leia a palavra, peça mesmo, clame. Faça uma campanha só você e Deus e peça o batismo com o Espírito Santo. Amém? Então, espero ter contribuído para a sua edificação, tá bom? Que Deus te abençoe. Paz.